tempo é dinheiro. E quando a gente está falando de crochê, é mais dinheiro ainda. Por quê? Porque a gente depende só do nosso tempo. Não é uma máquina fazendo o nosso crochê. Então, se você quiser mais dicas sobre como economizar tempo com o seu crochê, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar alguns segredinhos. E aí, prontas para falar sobre tempo no seu negócio de crochê? Calma aí, não vai ser só conversa não, porque eu vou mostrar coisinhas práticas de crochê que vão ajudar vocês a ganhar tempo no negócio de vocês. Eu recebo muitas consultas de crocheteiras que querem saber quantos pontos são necessários para fazer uma bolsa de 35 centímetros de largura, por exemplo. Gente, eu não sei essa resposta. E por que eu não sei essa resposta? Porque no crochê a gente tem algumas variantes que precisam ser levadas em consideração para a gente determinar tamanho de peças. E que variantes são essas? A gente precisa levar em consideração a espessura do fio que a gente vai utilizar, a espessura da agulha que a gente vai utilizar, né? A tensão do nosso ponto, né? O quanto a gente tensiona mais ou menos o nosso ponto e o ponto em si. Se a gente souber de todas essas coisas, fica mais fácil. Mas a tensão do ponto é uma das coisas que eu nunca vou conseguir saber, porque cada pessoa, cada crocheteira coloca uma tensão diferente no seu ponto. Por que acontece de eu fazer uma bolsa que mede 30 centímetros de largura e uma outra crocheteira fazer exatamente a mesma receita e a bolsa mede 25 ou 45, porque a tensão do ponto faz toda a diferença. Então, gente, hoje eu quero falar para vocês de algumas dicas fáceis, 3 na verdade, para vocês conseguirem ganhar tempo com o negócio de crochê e não ter aquela frustração de ter que desmanchar o trabalho porque a peça não ficou do tamanho que a cliente queria ou não ficou do tamanho que vocês queriam, né? Então, a nossa dica número 1, gente, é invistam tempo em amostras. Essa é a dica número 1. Por que investir tempo em amostra? Porque a partir do momento que eu fizer uma amostra, eu vou conseguir ter uma noção de quantos pontos eu preciso para fazer a peça no tamanho que eu desejo. E eu vou mostrar para vocês agora exatamente como vocês vão fazer essas amostras e vão conseguir utilizar essas amostras no dia a dia de vocês e ganhar tempo com elas. Vamos lá? Bem, agora nós vamos para o nosso segundo passo, que é o que, gente? O passo número 2 é matemática. Sim, porque crochê, minha gente, é matemática. E a gente precisa fazer a famosa regra de 3, certo? Então vamos lá. Por que eu preciso fazer uma regra de 3? Bom, eu sei o tamanho da minha amostra. Que tamanho eu quero a minha peça? Vocês já têm uma ideia do tamanho que vocês querem a peça de vocês. Imaginem que vocês vão fazer uma bolsa de 30 centímetros. Bom, se eu sei o tamanho da minha amostra, eu vou chegar num valor aproximado fazendo essa regra de 3. E por que eu digo aproximado, gente? Lembre-se que nós estamos falando de um produto artesanal. Não é uma máquina, não é um computador fazendo esse trabalho, né? Então eu tenho que pensar no seguinte, na minha regra de 3. Imaginem que eu fiz 14 correntinhas, certo? Mais uma, né? A uma da subida. Essa não conta porque ela não vai ser ponto, tá, gente? Então, sempre vocês vão contar o número de pontos que vocês precisam. Então, eu fiz 14 correntinhas mais uma, certo? Essas 14 correntinhas me renderam um trabalho de 20 centímetros, certo? Eu quero... Quantas correntinhas eu vou precisar se eu quiser um trabalho de 35 centímetros? Então, aqui as correntinhas. Eu vou precisar X correntinhas para um trabalho de 35 centímetros. Regra de 3, simples, não tem mistério. Então, o que eu vou fazer? 14 vezes 35 dividido por 20 e eu vou ter o valor de X. 14 vezes 35
dividido por 20, que vai dar o quê? 24,5 pontos. Ah, Márcia, mas não existe 24 pontos e meio. Não, realmente, não existe 24 pontos e meio. E aí vocês vão ter que escolher, ou eu faço 24 ou eu faço 25. Vai depender do tamanho da minha peça, tá? Porque não existe essa opção. E por isso nós estamos falando, repito para vocês, em artesanato não existe medida em milímetros, né? Então pode ser que o ponto de vocês dê 35 centímetros, pode ser que ele dê 36, pode ser que ele dê 34,5, enfim, talvez dê 34, certo? Então, gente, é isso. A regra de 3, ela vai ser aplicada como segundo passo de economia de tempo de vocês, para que vocês possam, de fato, saber quantos pontos vocês precisam, né? Então, é muito simples a matemática aqui, não tem mistério. Então, eu vou precisar de 24 correntinhas mais uma para ter os meus 35 centímetros que eu desejava ter ali na minha peça, tá? Então, eu quero ter 35 centímetros na minha peça, eu vou precisar de 24 correntinhas ou 25 correntinhas mais uma para fazer esse meu trabalho com este resultado, tá ok? Então, gente, e uma outra coisa importante, né? Eu falei para vocês lá no início que o tamanho de uma peça, ela depende de 3 variantes: fio, agulha e ponto. Esse trabalho aqui eu fiz em ponto baixo. Provavelmente, se eu trocar o meu ponto, eu vou ter outro resultado, tá? Então, a amostra, ela é importante por isso, para vocês não chegarem lá em 10 centímetros de trabalho e ver, nossa, minha bolsa vai ficar muito grande, minha bolsa vai ficar muito pequena, não ficou no tamanho que eu queria, tá ok? Vamos para o nosso terceiro passo, então, agora. Vamos lá, gente. O nosso passo número 3, para a gente ganhar tempo com o nosso crochê, é o quê? Resultados. Anotem os resultados que vocês tiveram com a amostra que vocês fizeram, tá? Então, por exemplo, tem um caderninho, eu tenho um caderninho, tá? Mas quem é mais tecnológica usa lá uma planilha, usa lá um arquivo digital, enfim, anota no celular, enfim, cada um faz do seu jeito. Mas eu tenho um caderninho em que eu anoto. Por exemplo, eu coloco lá o fio, tá? Fio, com fio multitécnicas, né? Eu usei agulha 8 milímetros, certo? Eu fiz 14 correntinhas mais uma. Eu tive um resultado de 18 centímetros. E o ponto que eu utilizei é o ponto baixo, tá? O que acontece? Eu, com essa minha anotação em mãos, eu vou sempre que quiser fazer uma peça nova, eu vou lá e consulto e faço a minha regra de 3, né? Então, eu sempre vou ter essa informação. Já pensou se toda vez que vocês vão fazer uma peça nova, vocês precisam fazer uma amostra? Não faz sentido isso, gente. Vocês perdem muito tempo, né? Então tenham sempre isso em mãos. E vocês não precisam ficar acumulando amostrinha disso, amostrinha daquilo, amostra aqui, amostra ali. Vocês não precisam ficar guardando, né? Eu guardo amostra somente de pontos novos que eu faço. Aí eu guardo a amostra. Mas se eu quiser eu quiser ganhar tempo, né? Ter uma anotação dessas é muito valioso. E lógico que à medida que vocês forem aprendendo, que vocês forem conhecendo os fios, daqui a pouco vocês não precisam mais dessa amostra. Vocês já sabem, aqui com tantos pontos eu consigo fazer uma peça de tantos centímetros. Mas isso que vai dar para vocês é a experiência. Isso aqui, gente, são informações valiosas para quem está começando ou informações valiosas para quem vai trabalhar com um fio pela primeira vez ou com um determinado ponto pela primeira vez. Invistam o tempo de vocês em amostra, eu garanto para vocês que vocês vão ganhar muito mais tempo no crochê de vocês. E não esqueçam, né? Tempo é dinheiro, tá ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui as amostras que eu fiz com 2 fios diferentes, tá? Essa aqui é uma amostra com um fio de malha
tradicional. Não é residual, tá? Ele é um fio de malha premium, certo? Ele tem aberto, ele tem 3 milímetros, 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros, quase 3 centímetros aberto, tá? 2,7, se eu não me engano. Então, eu fiz uma amostra toda em pontos baixos, certo? E essa amostra, gente, eu fiz ela com 14 correntinhas, mais uma. Por que mais uma? Essa mais uma é a correntinha da subida, né? Então, o que conta são as 14, porque eu vou ter 14 pontos, tá? Então, eu tenho que pensar no seguinte, a minha correntinha, gente, ela nunca vai ficar do tamanho da peça final. Ela sempre vai ser menor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu fiz uma correntinha, deixa eu puxar meu fio aqui, com 14, eu fiz um início com 14 correntinhas. Então, se eu colocar ela aqui, olha a diferença que dá, deixa eu puxar mais pertinho aqui, ajeitar a câmera aqui, olha a diferença que dá. Ó, as 14 correntinhas, eu não posso esticar ela, né? Olha a diferença que dá aqui. Eu acho que tá meio escuro, deixa eu botar embaixo do meu caderno, em cima do meu caderno aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor. Olha aqui, ó. Aqui tá a minha peça, né? E aqui tá a correntinha que eu fiz. Aqui tá a minha peça, né? Já trabalhada, com 5 carreiras. E aqui está a correntinha que eu fiz. Olha a diferença que dá de tamanho, gente. Estão vendo? Dá tudo isso de diferença de tamanho. Dá pelo menos, vamos medir aqui quantos centímetros deu de diferença. Deu 4 centímetros de diferença, ou seja, a minha correntinha, ela ficou 4 centímetros mais curta do que o trabalho final. E por que que isso acontece, minha gente? Isso acontece porque a minha correntinha, ela, quando a gente coloca um ponto dentro dela, ela estica. Tá, Márcia, mas daí eu não posso esticar? Pode, mas tu sabe quanto tu vai precisar esticar? Olha só, eu posso esticar aqui, ó, tudo isso a mais. Ela não vai esticar tudo isso, porque depende do meu ponto, ela vai esticar isso. Então, ela no final das contas, o trabalho vai aumentar. E por isso, muitas vezes acontece de vocês já estarem lá com 10 centímetros do trabalho de vocês pronto, e daí vocês vão medir, nossa, ficou muito grande, né? Então, a correntinha que a gente faz, ela nunca vai ser a mesma medida do nosso trabalho final. E por isso da importância de a gente fazer uma amostra, né? Então, essa aqui, gente, olha só, com esse fio aqui, com esse fio de malha, eu fiz 14 correntinhas mais uma, eu tive um resultado de 20 centímetros, certo? Enquanto que a minha correntinha aqui está com apenas 16 centímetros. Né? A mesma coisa eu fiz com fio multitécnicas. O pessoal que me conhece já sabe o quanto eu gosto de trabalhar com esse fio, né? Olha aqui, eu peguei um fio multitécnicas, esse agora dá para usar aqui porque ele é mais claro. Um fio multitécnicas chocolate. Fiz exatamente a mesma quantidade de pontos. A mesma quantidade, eu fiz 14 pontos em 15 correntinhas, né? Se eu olhar de novo a minha correntinha aqui, olha aqui, ó. Ela vai ficar de que tamanho? Olha aqui, ó, vai ficar menor. Estão vendo aqui quanto ela ficou menor, né? A minha peça aqui com 14 correntinhas ficou com 18 centímetros. Ela ficou 2 centímetros menor do que a minha peça com fio de malha, né? E a minha correntinha vai ter ficado com 14,5, né? Então, gente, quando a gente pensa em amostras, o que a gente precisa levar em consideração? A amostra, ela nos ajuda a economizar tempo, né? Então, a primeira coisa é a gente pensar assim, ó, eu tô trabalhando com fio novo, bom, primeira coisa que eu vou fazer é uma amostra, tá? E aí, minha gente, o que vocês acharam? Gostaram das dicas? 3 dicas simples, então. Invistam em amostras, calculem a regra de 3 e anotem os resultados de cada amostra que vocês fizeram. Com isso, gente, vocês não vão perder tempo abrindo o trabalho e fazendo de novo. Então, gente,
Essa é a minha dica de hoje. Eu acho que é uma dica de ouro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, porque é muito importante para o nosso canal. Se não estão inscritas ainda, caíram de paraquedas por aqui, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem o máximo que vocês puderem esse vídeo, porque quanto mais crocheteiras nós ajudarmos, mais lindos serão os trabalhos de crochê que o pessoal vai fazer por aí, mundo afora. Tá ok? Beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo.